Graças a Deus, gente. Boa noite. Boa noite a todos, né? Estamos acompanhando em algum lugar daqui de Santa Catarina, de algum lugar do Brasil, enfim, aonde a gente estiver alcançando, né? Em nome de Jesus. E a gente vai dar continuidade à nossa leitura e aos nossos debates, aos nossos pensamentos, aquilo que Deus ministrou durante a semana, aquilo que o Senhor está direcionando as nossas vidas. Eu creio que em estar cada vez mais próximos da presença, próximos do conhecimento, próximos de discernirmos, enfim, e de vivermos o reino do Senhor aqui, enquanto Ele não volta, né? Ou enquanto a gente não parte daqui. Esse segundo capítulo, né, fala da teoria ou realidade, que na realidade, deixa eu ver, nós fizemos o segundo capítulo semana passada e falamos do perigo de fugir, né? Então hoje, na realidade, nós começamos com o tópico chamado Desenvolvendo a Vossa Salvação. Então, desenvolvendo a vossa salvação, a nossa salvação, né? A minha salvação. Como que a gente, os passos, o que forma o caminho que nos leva à salvação. Todo mundo sabe que, acho que não é saber. O que nos foi ensinado foi que nós fazemos uma oração, aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, e nós, na verdade, começamos uma caminhada, certo? Eu creio que o fazer a oração seria o primeiro passo, mas também se isso não for feito de maneira adequada e, vamos colocar, de coração ou de mente, com entendimento, a caminhada nem começa, né? Então nós devemos saber o que nós estamos fazendo, certo? E desenvolver dia a dia a nossa salvação. Vamos abrir lá então em Filipenses 2, Filipenses capítulo 2, versículo 12. Filipenses capítulo 2, versículo 12, diz assim: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Isso aponta o quê? Nós desenvolvermos temor e tremor, não só na frente de alguém ou de pessoas ou de autoridades, mas temor e tremor do Senhor, sabendo que em todo lugar, onipresente ou onisciente, o Senhor está conosco. Então alguém pode não estar vendo o que eu estou fazendo, mas o Senhor está. A gente ensina isso aos pequenos, né? Não adianta se esconder, tem até canções que falam, né? Não tem para onde se esconder. Para onde você vai se esconder de Deus? Não tem, não existe nenhum lugar. Então a gente precisa o quê? Entender que a gente, muito mais agora, na minha ausência, aqui Paulo falando, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Em outras palavras, desenvolva na prática o que Deus lhe concedeu por direito. Deus o declarou perfeito e está começando agora a produzir e a operar tudo isso em sua vida. Você já tem paz, amor e alegria, mas agora Deus vai lhe mostrar como desenvolvê-las na sua experiência, pois enquanto essas coisas não existirem na sua vida prática, não se converterão em bênçãos a ninguém e nem a você mesmo. Então, dizer que temos paz, dizer que temos alegria, vestirmos a máscara da benignidade, da bondade, da temperança, do domínio próprio, e na realidade, na ausência da presença de alguém, mas entendendo que o Espírito de Deus está em todo lugar. Desenvolver o quê? Para que eu mesma tenha salvação. Não adianta eu ter o que é uma forma de piedade. Jesus foi muito claro quanto a isso. Não adianta eu me fazer de piedosa se eu não for piedosa. O Senhor perscruta todo o coração,
certo? Então é justamente porque já temos essa justiça em nós que Paulo diz desenvolvei. Então não é que a palavra desenvolver é algo que você já tem, certo? Então Deus quer que nós desenvolvamos aquilo que Ele já realizou na minha vida, a partir do momento que eu entreguei minha vida para Ele. Então que a semente que Deus plantou no seu interior se manifeste nos seus atos exteriores. E lembre-se, ninguém poderá fazer isso no seu lugar. Então existe algo bem profundo quando eu falo, existem coisas que só você pode acessar. Existem coisas que só eu posso acessar na minha vida. Os pastores, os conselheiros, os missionários, as pessoas que Deus usa como amigos, como irmãos, para de repente ter uma conversa com você, para te ajudar a compreender algumas coisas, eles podem o quê? Te apontar um caminho de entendimento, de salvação, de vida eterna, de consertos, mas fazer isso acontecer é só você que pode. Você, pelo Espírito de Deus, sabe? Então a gente como liderança, a gente cansa de dizer, gente, na vida de cada um, porque você nunca dá um conselho geral. Uma pregação sim, e daí cada um vai compreender aquilo que o Espírito te falar. Agora, quando você está com alguém e às vezes você redargue, né? Você chama atenção, você exorta. Isso tudo é para que haja o quê? Vida, conserto, para que você caminhe em novidade de vida, no caminho da salvação, né? Você sabia então que a salvação inclui todos os aspectos da sua vida? A cura do corpo, o equilíbrio das finanças, segurança, enfim, tudo. Todas as áreas da nossa vida, Deus quer o quê? Salvar, curar, transformar, fazer você ser bendito, bem-aventurado, né? E a gente está caminhando nessas áreas, nessas condições, nessas situações. Tudo isso que Deus quer fazer, né? É para que a gente se torne o quê? Completo em espírito, alma e corpo. E muitas vezes também liberto dos inimigos e ainda possuir paz, gozo e justiça do Espírito Santo. Desenvolva-se nos aspectos práticos da sua vida. Então, desenvolva-se em salvação perfeita que Ele já concedeu. Então, no teu dia a dia, quantos aspectos você passa? Com amigos, com irmãos, com colegas, no trânsito, sem falar com ninguém, só com você, às vezes quando os teus olhos estão passeando pela rua, olhando para sabe lá Deus o quê? Pensando, desejando ou outra coisa parecida, ou analisando, julgando, ou fazendo planos, ou desfazendo planos em várias situações, com relação à tua vida, com relação à vida de alguém, ou à vida da tua esposa, do teu esposo, dos teus filhos, de um próximo, do pai, de uma mãe, de amigos, enfim. Tudo que nós fazemos tem uma ação e uma reação. E Deus quer que a gente haja e reaja de acordo com os princípios dele, para que eu seja vitoriosa em todas as áreas da minha vida. Certo? Então, uma das coisas importantes nessa busca, né? Seria o quê? Feche sua boca, fala menos. Todo mundo fala a mesma coisa. Por isso que Deus deu o quê? 2 orelhas e uma boca. É para você escutar mais e falar menos, né? Mas é bem isso que a gente faz, né? Depende, quem é calado não usa nenhum dos dois, né? Só ouve e não fala nada. Também é um extremo. Por quê? Porque a gente precisa se comunicar. Ah, mas nós estamos vivendo uma era de uma extrema comunicação. Depende. Que tipo de comunicação você está tendo, está desenvolvendo? Uma comunicação pessoal ou impessoal? A gente vê uma crescente comunicação impessoal, onde pessoas não se conhecem, mas se comunicam. Então não é esse tipo de comunicação que Deus está tratando. Porque a igreja de Jesus, ela precisa vivenciar e viver as coisas. Não só mandar dizer,
ou teclar. E tem uma coisa tão importante com relação a isso. Você às vezes não está fechando a sua boca teclando. Eu já vivi situações bastante difíceis quando eu teclei algo para alguém que eu estava aconselhando e a pessoa recebeu de maneira completamente diferente. Quase deu problema. Então, comunicação não é teclar ou só teclar. Comunicação é falar, olhar olho no olho, onde é muito mais difícil de enganar, porque uma pessoa que mente muito, ela não consegue te olhar nos olhos, ela desvia os olhos de você o tempo todo. Uma pessoa não confiável, ela emite sinais com o corpo, uma confiável também. E isso tudo pelo espírito e pelo conhecimento humano você pode obter. E é bom. Às vezes você está se sentindo intimidado, está sendo intimidado. Então, qual é o tipo de comunicação que você está tendo? Porque quando você for ter uma comunicação real, você não vai saber se comunicar. Você vai se irritar, você não vai ter paciência. Por quê? Porque comunicação e relacionamento exigem tempo e dedicação. As pessoas não estão mais com paciência para isso. E têm deixado suas bocas abertas demais. Hoje é em Facebook, Instagram, tudo é fotografado, tudo é dito, tudo é comunicado. Eu não sou contra, eu também posto, mas eu acho que existem coisas que precisam ficar resguardadas. Fecha a sua boca. Então, continuando em Filipenses 2, Paulo diz no versículo 14, fazei tudo sem murmurações e nem contendas. Em linguagem bem clara, a primeira aplicação prática ao desenvolver a sua salvação é fechar a boca. Você já tem controle sobre a sua língua? Se existe uma só coisa que serve para indicar a posição experimental de um cristão no seu andar com Deus, é o que ele faz com a sua língua. Tiago diz no capítulo 3 da sua epístola que se você aprender a controlar a sua língua, o corpo inteiro será controlado. Veja como é possível testemunhar de uma posição legal, a perfeição em Cristo, e ao mesmo tempo não saber controlar a própria língua. Falar demais às vezes dos seus planos, ou de repente as coisas não estão acontecendo exatamente como a gente planejou, murmurar. Gente, como tem cristão que perde bênção por causa de reclamar demais. Não observar tudo que tem ganho, tem recebido, tem aprendido, né? Deus sabe perfeitamente ordenar as situações da nossa vida de tal maneira a nos mostrar onde realmente estamos na experiência. Ele pode nos colocar diante de circunstâncias exasperadoras só para testar as nossas reações e mostrar-nos a nossa posição experimental. Vocês já não viveram situações exasperadoras? O que é exasperador? É uma coisa assim desesperada, que você fica sem saber o que fazer, né? O que nós vamos fazer? Murmurar e contender? Você vai murmurar, você vai reclamar? O que nós vamos fazer? O que eu vou fazer? Né? Certa vez um jovem de 20 anos se encontrou numa situação dessas, na qual Deus manifestou sua condição espiritual de uma maneira muito chocante. Este jovem tinha uma vida espiritualmente irrepreensível e sua oração constante era: Senhor, eu quero crescer em Ti, quero amadurecer. Um dia ele estava pregando publicamente numa esquina. Enquanto pregava, no meio da multidão, uma senhora veio diante dele com um bebê recém-nascido e lançou-o nos braços do jovem, dizendo: tome o filho da tua paixão. Ele tomou o bebê sem dizer nada, levou-o para sua casa, criou-o por 12 anos, sem jamais abrir a boca para se justificar. Passados os 12 anos, a mãe apareceu confessando a força estranha e o desejo de destruir o jovem que se apoderaram dela naquele dia, durante a sua pregação. Pessoas que se levantam com falso testemunho, com mentiras com relação a você e a mim, e a nossa tendência é o quê? Sempre se justificar. Aqui a gente tem um exemplo de um jovem que não se justificou.
Depois de 12 anos, essa mulher apareceu, contou a verdade também ao povo da cidade. Imagina o testemunho que este servo de Deus teve a partir daí, no meio daquele povo. Eu não consigo ficar calado nem quando me acusam de coisas mais insignificantes. E vocês? Quando de repente falam algo, eu sei porque assim, é algo que eu ministro bastante, acerca de personalidade e de caráter, que é o vivenciar as escrituras no dia a dia. Então, quando o nosso caráter é colocado em xeque, é muito difícil calar. Mas a gente precisa exercitar essas coisas. Por que que a gente cala? Ou a gente não cala, né? Perdão. Muitas vezes porque nós não queremos levar a culpa. E nem levar a culpa quando a culpa não é nossa, é uma coisa. E ainda se defender quando nós sabemos que a culpa é, quando nós realmente estamos errados. E parece que daí é que a pessoa quer se justificar. Porque ela sabe do seu coração e da sua motivação. Conheço várias pessoas assim. Porque elas não podem errar. Porque elas são perfeitas aos próprios olhos. Nós precisamos quebrar isso nas nossas vidas. Porque perfeito foi Jesus. Nós estamos correndo para a perfeição. Buscando a perfeição em Cristo Jesus. Que só Ele pode operar em nós e através de nós, né? Jesus também tinha domínio sobre sua língua. Sob o peso de todas as acusações que foram lançadas contra ele, a Escritura diz que ele não abriu a sua boca. Pilatos se admirou dele, tão grande foi o controle de Jesus sobre sua boca. Essa mesma vitória foi concedida a nós como nosso direito de filhos de Deus. Pela morte de Jesus também temos controle sobre a nossa língua. Vocês nunca fizeram assim? Tá acontecendo uma situação, de repente você vira e diz, fica quieta, fica quieta, fica quieta, para, sai dali. Você nunca falou com você mesmo assim? Eu já. Ou você tá dirigindo o carro e papapá, de repente encosta alguém do lado, né? E te olha assim, tu tá papapá, e a pessoa faz assim, olha, procura alguém dentro do carro. Já vivi situações assim. Tá argumentando comigo, lutando para quê? Para não argumentar, não contra-argumentar, às vezes não entrar numa guerra desnecessária, numa justificativa desnecessária. Olha, não dou muita bola não, pode pensar que é doida, varrida, que seja. Eu prefiro a vitória do Senhor, né? Pela morte então de Jesus, nós temos o controle sobre a nossa língua, mas agora, depois de nos conceder legalmente essa vitória, Deus quer operar e desenvolvê-la em nós experimentalmente, até que se possa dizer também de um de nós, ele foi acusado, contudo, não abriu a boca. Eu também conheço uma pessoa bem próxima de mim, meu esposo, onde foi levantado, já aconteceu de se levantarem calúnias acerca de nós, e nós nos mantivemos calados. O tempo passou e o tempo mostrou essas calúnias e essas difamações, por amor do Senhor. E o próprio Jesus, o próprio Senhor nos honrou, mostrou quem era mentiroso, quem dizia a verdade. É muito ruim quando o nosso caráter é colocado à prova, com coisas graves. Mas o Senhor, o que pior que poderia acontecer se não foi com Ele, né? Puro, maravilhoso, amado, justo. Evidentemente, há uma proporção direta entre a maturidade da pessoa em Cristo e a sua capacidade de ficar com a boca fechada. Não só quando ela está errada, mas quando também é inocente. São coisas como orgulho, imaturidade, autodefesa, arrogância e indisciplina, ou seja, uma natureza humana não crucificada, que levam alguém a murmurar ou ao quê? Contender. Então são naturezas que precisam estar aonde? Na cruz. Pregadas com Jesus, mortificadas
colocadas numa posição de calar, de confiar no Senhor, né? E dentro disso tudo, quando a gente compreende que nós temos poder sobre a nossa boca, que nós temos poder sobre as nossas mentes e os nossos corações, a gente vai dizer o seguinte, então, o inimigo, né? Ele tem poder sobre as nossas vidas? O que vocês acham? Perdão. Ai. Então, vocês acham que o inimigo tem poder sobre as nossas vidas? O que vocês acham? Não, só influencia no sentido de fazer a gente alguma influência, mas não ter poder. Sim, não tem poder sobre as nossas vidas. Alguém quer dar mais alguma opinião? Ele não tem poder, mas ele acaba tendo liberdade na medida que a gente abre espaço para ele, né? Exatamente. Então não é bem um poder, mas é tipo uma permissão, digamos assim. Que nós damos através das nossas atitudes, né? Então, portanto, outro tópico. Pergunta, ele tem poder? Portanto, vitória legal e vitória experimental são duas coisas muito diferentes. Então, uma coisa é dizer eu conquistei o mundo, porque Jesus o conquistou. E outra coisa dizer a respeito de um problema definido em sua vida. Eu conquistei este problema. Então, se você correr das situações, dos problemas que se levantarem em sua vida, você nunca conhecerá a vitória experimental. Qual que é uma das dificuldades que eu tenho? Eu sempre fui muito como Pedro, né? Impulsiva. Então, muitas e muitas vezes o Senhor me colocou em situações onde eu poderia o quê? Experimentar, colocar a impulsividade na cruz e segurar a onda para Deus mover a situação e me mostrar o que fazer, como fazer da maneira correta. O problema de outros é a ira, de outros é falar demais, de outros é falar de menos. Enfim, são inúmeros os problemas onde o Senhor quer que a gente experimente. Alguém teve uma experiência que quer compartilhar com a gente? Essa semana teve várias experiências. A gente pode, eu creio que, testificar. Experiência de quê? De situações que Deus nos deixou vivenciar para ver como que a gente ia tratar. A minha impulsividade, ficar quieta. Graças a Deus eu tenho conseguido ficar quieta. Entendeu? Ou atingir um equilíbrio nisso, né? Porque também você ser passivo não é algo legal. Você tem que atingir um equilíbrio entre a passividade e não é a impulsividade, a ousadia, o ir, o fazer algo, né? Porque o Senhor não nos deu espírito de covardia, Ele nos deu espírito de ousadia, mas nós precisamos também ter o quê? Um equilíbrio. Antes de ontem aconteceu uma situação onde começaram uma discussão sobre a Bíblia e geralmente eu não entro em discussão assim porque eu penso que a maioria das pessoas não vão ouvir ou que vão distorcer tudo. Só que ao invés de eu ficar quieta, dessa vez eu falei e eu testemunhei que o Senhor calou o diabo. E eu orei agradecendo porque é uma coisa que, assim, tipo, te deixa sem palavras. Quando Deus entra e Deus move. E eu creio que Deus me usou pra falar pra muita gente sobre Ele. E creio que tenha ficado muito claro a minha posição em relação a Ele. E isso é o mais importante, né? E você teve uma experiência onde Deus entrou com providência através de uma atitude. Mas a tendência de ficar irritado, conturbado, aborrecido, querer mandar todo mundo catar coquinho no meio do asfalto. Até um certo momento eu até tava nervosa, assim, eu tava até tremendo, porque eu ficava assim, meu Deus, como que esse povo pode falar tanta besteira? E daí depois passou. E não tinha terminado ainda a discussão, mas assim, foi chegando e tal, e foi passando assim. E quando eu vi no final, eu tava tranquila. Daí eu vi que não era mais eu. Ali eu vi que Deus tinha me usado. Amém. E daí eu orei e agradeci, né? Desse jeito.
Então isso é uma vitória que só ela podia ter através do quê? Da atitude que ela teve. E assim são vocês que estão aqui. Eu não sei qual que é a atitude, qual que é a situação que você está vivendo, né? Qual que é a situação que você está vivendo. Mas cada um aqui tem uma situação. Se não está prestando atenção, se não descobriu, então tem alguma coisa errada. Por quê? Porque, gente, é todo dia o nosso contato com o Senhor e com as coisas que estão ao nosso redor. Então a gente precisa, se a gente não está identificando, existe uma atitude arrogante da nossa parte, entendeu? Por quê? Ou então tá faltando pouquinho para o arrebatamento, né? Já tá todo mundo pronto, não tem mais nada para consertar, né? Então vamos lá, Jesus, o Senhor não levou ainda por quê? Tá pronto já? É quase vice-deus, sabe? E eu percebo bastante isso. As pessoas não estão mais ensináveis. As escrituras falam, eu creio que até em Colossenses, que no final dos tempos, as pessoas estudariam, aprenderiam e nunca chegariam ao conhecimento algum, porque não são ensináveis. Só acumulam conhecimento, mas não trazem ele para si. É o famoso crente pá. Tudo é para os outros, nada é para ele. Então, se você está numa posição dessa, se eu estou numa posição dessa, nós precisamos sair urgente. Porque o tempo está correndo. O inimigo, se isso está acontecendo, então o inimigo está tendo algum poder sobre a tua vida. E quem deu esse poder para ele foi você. Deus então vai operar no nosso espírito e produzir em nós uma vitória real e prática à medida que eu atuar. Essa vitória não depende de circunstâncias, ela depende da condição do nosso espírito, ou do seu e do meu posicionamento. Não é o diabo que nos coloca nos problemas, é o próprio Deus e é para nos fazer o bem. À medida que aprendemos a enfrentar estes problemas e a não fugirmos dele. Essa frase, eu vou... Não fugir dos problemas, não jogar eles para baixo do tapete, não responsabilizar alguém, que é a mesma coisa que fugir. Enfrentar. Mas é muita coisa. Bota uma do ladinho da outra e vai resolvendo uma após a outra. Primeiro uma, depois a outra, depois a outra. De uma vez só realmente não vai dar, não. Realmente fica desesperado. Tem razão. Fica doido. Não dá para resolver de uma vez só. Aprenda a resolver uma coisa de cada vez. Mas não fuja dos seus problemas. Então nós extraímos da situação o benefício que Deus quer nos transmitir. E de problema em problema, de pedacinho em pedacinho, estamos alcançando a vitória e conquistando o mundo. Neste ponto é importante entender, com base nas escrituras, qual é então o poder que Satanás tem ou pode ter sobre as pessoas. Nós sabemos que Jesus venceu Satanás na cruz. Nós sabemos e tirou o seu ferrão, mas ele continua aqui. Sabe por quê? Porque de uma certa maneira nós precisamos dele. Vamos abrir lá em Apocalipse 12, 9 e 10. O ser humano é fogo. Apocalipse 12, versículo 9 e 10 diz: E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: Agora chegada está a salvação, e a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite.
É forte essa palavra, né? Que os acusava de dia e de noite, mas ele foi precipitado, ele foi lançado, ele foi destruído. Por que precisamos dele? Nessa leitura, o Apocalipse nos revela o que ele pode fazer. Esta passagem chama Satanás de sedutor ou enganador. Diz também que ele é o acusador de nossos irmãos. Estes são os únicos direitos que Satanás tem sobre nós: acusar ou enganar. Satanás só pode manter você em escravidão por engano ou por acusação. Agora vamos lá. Qual é uma das piores armas? Você nunca se sentiu enganado por você mesmo, muitas vezes? Pensamentos que você mesmo cria quando você não é aberto ao ensino e a ser transformado. Você mesmo, se Satanás tem algum poder sobre a sua vida, ele vai lançar setas para que você seja enganado ou se sinta acusado. E daí qual que é a reação de quem é muito acusado? Se defender? Vocês já perceberam que todo mundo está sempre na defesa? É difícil você ter uma conversa quando uma pessoa se sente acusada. O pandemônio é armado, discussões, desentendimentos. Ninguém consegue ter uma conversa muito saudável, é só discordar. Não tem problema discordar, as pessoas são diferentes. Mas se discordou, uma já se morde aqui, outra se morde lá, já se sente acusado aqui, já se sente acusado lá. É só não haver o quê? Uma concordância. Daí não há uma concordância, foge. Não quero me incomodar. E às vezes não tem a ver com se incomodar, tem a ver com ouvir algo e receber ou falar algo. Enfim, uma troca de relacionamento. E o engano, o que ele faz? Ele cega o entendimento. Ele cega. Você passa a não compreender as coisas com clareza, ou quando vai ter algum tipo, tudo distorcido, o engano distorce a visão de você para você mesmo e a visão do próximo. É muito grave, são situações realmente, daí isso abrange N áreas da nossa vida, se a gente não for colocar todas, né? Então, entendendo, ele só pode nos manter em escravidão por engano ou acusação, certo? A razão pela qual Deus permite isso é que ele espera que você reaja e lute contra esta pressão. O crente deveria estar por cima de toda e qualquer situação, sempre triunfante. Mas geralmente ele se submete aos problemas, ficando derrotado, enganado e condenado. É só quando ele rompe o peso da acusação e do engano que ele realmente experimenta o reino de Deus na sua vida. Todo o reino de Deus pertence a você, porém, o diabo fará todo o possível para que você não o possua. Ele acusa o povo de Deus de dia e de noite, mas Deus está esperando uma igreja que reaja contra todas estas acusações, saindo do domínio desta pressão para reinar em vida. Agora, como que eu vou sair de uma condição de acusação? Se eu estiver debaixo da ordenança de Deus, do conhecimento de Deus, da obediência. Qual que é a palavra para ouvir e obedecer? Shema. Shema. Shema Israel. Ouve e obedece. Só que o que o engano faz? Distorce. Então você passa a ouvir distorcido. E o que faz engano e acusação? E o que faz com que eu obedeça ou não obedeça? Quando eu ouço, sem distorção, eu consigo obedecer. Mas se há distorção, eu vou receber como uma acusação. Então, às vezes Deus está me corrigindo e em vez de eu entender aquilo para crescer, eu fico dodói. Eu me sinto acusado. E daí, o que vai acontecer? Eu vou crescer? Eu vou ter conhecimento? Eu vou conseguir ter vitória? Não. Então, vamos perceber isso. Vamos perceber isso, gente. A gente está vivendo um tempo onde
Gente, quase que 100% das pessoas são dodói. Você não pode dizer nada que as pessoas se ofendem. Elas distorcem o que você fala. Meu Deus, quantas pessoas eu já ministrei que distorcem, que o inimigo distorce as minhas palavras. Eu tenho certeza que você já viveu alguma situação assim também. De dizer uma coisa e a pessoa entender outra. Essa questão que a senhora comentou do ouvir e obedecer, né? É engraçado que, não sei se é um ditado popular, ou enfim, que o pessoal costuma falar que tem a diferença do escutar e o ouvir, né? O escutar, você entra no ouvido e sai no outro. O ouvir é quando você para, presta atenção e aquilo desce pro coração. Então, até essa frase, você tem que chamar, né? Ouvir e obedecer. Você pode ouvir ela como uma imposição, que a gente estava comentando hoje mais cedo, a ouvir e obedecer. Então, a obediência cega, é imposta, eu tenho que fazer do jeito que Deus quer e acabou, você não tem escolha. Ou você resolver ouvir aquilo, descer pro seu coração e você obedecer por amor, por prazer, porque você entendeu aquilo que Deus quer. Exatamente. Não porque foi mandado, ou imposto, ou obrigado. Por isso que tudo aquilo que nós temos recebido de Deus, as escrituras, o caminhar no meio da Brit Hadashah, que é o Novo Testamento, ou você pegar a Torá, os escritos, os profetas, e você caminhar dentro da Torá, você caminhar cumprindo princípios e fundamentos que são eternos. Não é difícil quando eu eu não escuto e obedeço, eu ouço e obedeço. Gente, o hebraico é uma língua verbo-orientada. Quando eu entendo o verbo escutar e o verbo ouvir, eu vou ter mais clareza no que o Senhor está querendo dizer. Ouvir é algo de meditar, de pensar, de avaliar. O que vocês acham que quando Deus ia ter com Adão e Eva, na viração do dia, que ele queria estar com o homem e com a mulher? Eu não sei o que acontecia, mas eu acho que eles conversavam. Né? Porque a nossa maneira de relacionamento é conversar, digo eu, não o Senhor, mas eu creio que eles conversavam. Então isso gerava o quê? Adão colocou o nome nos animais, né? Então ele teve que pensar, raciocinar, meditar, ele recebeu ensinamentos de Deus e daquilo que ele recebeu de Deus ele foi colocando em prática, ele foi experimentando. E é a mesma coisa conosco. De repente o Senhor não te visita só na viração do dia, do Shabat, mas Ele nos visita todos os dias. Porque o que Jesus conquistou para nós foi isso. É porque hoje em dia só o fato da gente estar acordando já é Deus na nossa vida. Porque o tanto de doença, o tanto de acidente que acontece da pessoa acordou, beleza, mas morrer do nada. Sim. Então só o fato da gente estar vivo já é uma prova de que Deus está com a gente. Sim. Que nem a estava falando, quando tem uma escolha para você fazer, você tem que escolher entre ouvir e obedecer ou só escutar e não obedecer. Ou até obedecer. Só que tipo, Mas daí coisa que tem que fazer. Isso, exatamente. E daí vai passar o tempo e se você não ouviu, você vai cansar de obedecer, porque você só escutou, não houve um entendimento. Não criou raiz, né? Não criou raiz. Para isso precisa ter o quê? Um altar no nosso coração. Um altar secreto, intimidade. Um lugar onde só você e ele estão lá conversando, discutindo. Sabe? E esse lugar e essa situação só você, só eu posso criar. Então ali é onde eu vou dar o checkmate no inimigo. É onde eu vou me conhecer a ponto de identificar as 3 vozes da minha vida. A voz de Deus, a minha voz e a voz do inimigo das nossas almas. Nós precisamos identificar essas vozes. Isso vai nos... E como que eu identifico? De novo, lembrando, eu preciso me conhecer. E eu vou me conhecer no altar secreto com o Senhor. Então, à medida que você aprende a lutar espiritualmente pelo sangue de Jesus, você sai fora, você foge, daí pode fugir mesmo, da acusação e do engano, você estará por cima das circunstâncias, das falhas pessoais e das outras pessoas e até mesmo da atividade demoníaca. Você começará a dar frutos experimentais
de 30, de 60, até alcançar 100 por um. Aí você vai poder dizer, Jesus é meu rei, meu conquistador, minha vitória. Eu vivo triunfalmente. Você quer dizer isso legal ou experimentalmente? Você quer reinar no milênio ou reinar em vida? Promessa. Quero reinar no milênio? Quero, mas olha, sem dúvida nenhuma. Mas eu também quero ter direito, eu quero reinar aqui com as minhas experiências. E eu desejo isso para você, em nome de Jesus. Medita essa semana. Eu tenho certeza que Deus vai fazer algo tremendo e vai falar grandes coisas com você. Shalom.